Graça e paz, irmãos. Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 42. Isaías 42. Vamos começar no versículo 14. Isaías, capítulo 42, a partir do versículo 14, onde está escrito assim: Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiro devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens e esculturas, e às imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Amém. Meus irmãos, depois de ouvirmos isso aqui que Deus está falando, eu gostaria de dizer aos irmãos: nunca peça a Deus para abençoar os seus planos. Peça a Deus que abra os seus olhos para ver os planos que Ele tem para você. Porque os planos de Deus são todos abençoados. E Ele tem planos para você, bem antes de você nascer. Quando nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele ora abertamente 2 vezes, mas ele não pede a Deus alguma coisa material para os irmãos da igreja de Éfeso. Ele não pede pelo casamento deles, ele não pede sobre o emprego, a saúde, a família, nada. Ele pede que Deus abra os olhos do entendimento deles, para eles verem o que eles já têm, para que eles reconheçam quem eles são. Porque a carta aos Efésios, o tema dela é a nossa riqueza em Cristo. Então peça a Deus: Senhor, me mostra os teus planos para mim. Porque Deus tem os planos melhores para nós. Ele diz: eu é que sei os planos que eu tenho para vós. Então, no tempo certo, meu irmão, Deus revela a você e diz o que Ele quer para você. Porque no tempo certo, tudo fica muito claro. E quando tudo fica claro dentro do plano de Deus, os recursos estão lá. Porque Deus trabalha com plenitude de tempo. Quando nós vemos Deus prometer o Messias a Eva, lá no Éden, quantos séculos se passaram até que Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então nós vemos que Deus tem o tempo para que as coisas sejam feitas. Quantas vezes nós temos muita pressa, mas Deus não precisa ter pressa, não é? Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, não é? Desculpem, no capítulo 1,
versículo 3, ele diz assim: visto que como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Aqui está dizendo que são todas as coisas, mas é tudo no tempo de Deus. Nós lembramos que Deus chegou o momento, ele falou com Abraão, que Abraão tinha que deixar a sua terra. Abraão estava com 75 anos, mas Deus não foi lá quando ele tinha 30 nem 40. Abraão estava com 75 anos, ele era o príncipe semita, ele dominava toda aquela região do sul do Iraque, fronteira com Kuwait. O pai dele, Terá, já tinha morrido. Seu irmão, Harã, já tinha morrido. Ele estava lá muito bem casado, rico, reinando com tudo. Deus deixou que ele completasse 75 anos de idade para mexer decisivamente na vida de Abraão. Abraão, deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai. Vai para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Pronto. 75 anos, Deus mexeu drasticamente na vida de Abraão, mas aquilo não foi um projeto que veio na mente de Deus na hora. Deus já sabia que ia fazer isso antes que Abraão fosse fabricado no ventre da mãe dele. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus promete para ele uma descendência. O descendente dele só vai nascer quando ele está com 100 anos de idade. 25 anos depois. Então, se você observar, Deus não se apressa. Ele tem o seu jeito de agir. A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 7, que ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Bem, os caminhos ele manifestou a Moisés, os feitos ao povo de Israel. Moisés não entrava em muitas contradições. O povo de Israel entrava, e o povo de Israel estava acostumado a ver os feitos de Deus. Então é melhor observarmos os caminhos. Aí você diz, irmão, mas não dá para a gente seguir assim os caminhos de Deus. Porque Deus diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E Paulo diz que os caminhos de Deus são inescrutáveis. Então, como é que eu vou seguir os caminhos de Deus? Nós temos pistas. Deus deixa os seus rastros na Bíblia. Ele diz para a gente como é que ele age. Você viu? Ele deixou um modo de Deus trabalhar. Ele deixou Abraão 75 anos numa Manasse, lá na terra de Sem, em Ur dos Caldeus. Aos 75 anos, ele apresenta um plano para Abraão. É o plano dele para Abraão. Mas Abraão pode escolher, não vou sair daqui.
porque Deus não obriga ninguém. Abraão foi. Quando Deus diz, em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra, o descendente vai nascer 25 anos depois. Mas Deus havia dito, ele vai fazer. Quando Deus promete uma coisa, e ele diz que vai fazer, às vezes nós pensamos que Deus esqueceu. E os planos de Deus, e o modo de Deus fazer as coisas, meus irmãos, essas coisas são esquisitas. A gente não pode dizer que Deus pensa como nós pensamos. Nós já vimos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus pensa como Deus. Você lembra de José? De todos os filhos de Jacó, José era o penúltimo. Ele não era o primogênito, que era Rúben, nem era o caçula, que era Benjamim. Mas Deus botou um brilho naquele rapaz. E o pai, Jacó, o destacou. Aí Deus vai dar sonhos para ele, por causa dos sonhos vem perseguição. Nós sabemos que ele foi ameaçado de morte, foi vendido como escravo para os ismaelitas. Depois levam José para ser vendido como escravo no mercado escravagista do Cairo, lá no Han el-Halili. Ele está lá exposto como escravo. Passa um oficial de Faraó, ficou louco pelo rapaz. Eu vou comprar esse. E comprou. José não tinha pátria, José não tinha bandeira, José falava uma língua semítica, eles eram um povinho perambulando pelo deserto. Esse menino brilha na casa de Potifar. Potifar bota José como mordomo sobre tudo que ele tinha. Dali vem o caso. A esposa de Potifar era tarada. Ela levou o garoto, queria levar o rapaz para a cama dela. Ele saiu gritando, não posso. Ele não disse, não quero. Eu sempre digo isso para os jovens. Corra, corra gritando. Corra querendo ficar. Corra não querendo correr, mas corra na mulher que não é sua esposa. Corra, tenha vergonha não, porque isso é coisa de macho. Aí ele vai para o presídio. E lá no cárcere, esse menino brilha diante dos olhos do carcereiro. E daqui a pouco ele está liderando lá dentro do cárcere. Até o dia que ele é levado diante de Faraó. E ele sai de lá da presença de Faraó como o segundo homem mais poderoso do Egito, governador do Egito. Faraó mandava, Faraó reinava e José é que governava. Por quê? Porque Deus já tinha um plano estabelecido para José. Me diga se foi fácil. Foi não. Ameaçado de morte pelos irmãos, a solidão que aquele rapaz tinha, de estar sozinho sem família, ir para o cárcere daquela época não era como o de hoje não tinha direitos humanos. E depois, tudo o que ele passou, a solidão, a saudade, você já foi preso por falso testemunho? Mas Deus tinha um plano para José. Até hoje, quando você vai ao Egito, dá prazer você ir naquele museu. O que você vê de lindo é sobre Safenate-Panéias, que é José do Egito. A obra daquele rapaz até hoje é tremenda no Egito. O Egito não morreu de fome, porque Deus teve misericórdia do Egito e usou José. Então, o plano de Deus para José vigorou. O plano de Deus para Abraão vigorou. Nós lembramos
que lá Deus é que diz para Jacó a hora dele voltar para sua casa. No capítulo 31 de Gênesis, você vê Deus falar com ele, no versículo 1. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai ajuntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Disse o Senhor a Jacó: torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Foi Deus que disse para Jacó para ele voltar. Na hora certa. Porque Jacó não tinha se comportado bem. Com certeza, os filhos de Labão iam matá-lo. Ele pensava em voltar. Mas ele dizia: Esaú me jurou de morte. Eu não vou voltar porque Esaú vai me matar. Mas se ele ficasse aqui, na casa de Labão, ele ia morrer. Foi preciso Deus dizer a ele para voltar. Então Deus sabe a hora. Ele deixou Jacó ficar lá até aquele tempo, porque aquele tempo era o tempo para ele ficar ali. Nós sabemos, lá em 1 de Reis 17, é Deus que diz para Elias como é que ele ia sobreviver em tempo de fome. E ele diz para Elias como que Elias ia encontrar comida, não é? Lá em 1 de Reis 17, ele diz: vai para Querite, porque eu ordenei aos corvos que ali mesmo te alimentem. Eles te levarão o alimento e tu beberás a água da torrente. Pronto, Deus prometeu para ele a comida e a bebida, está seguro. Porque Deus sabia o plano que tinha para ele, sabia que ele não podia morrer de fome. E depois, quando se passou mais de um ano ali, Deus mandou para Sarepta de Sidom e diz que já ia ordenar uma viúva para alimentá-lo. Então você vê que Elias não sabia o que ia acontecer, mas Deus já estava na frente. Deus já estava ali e ele já tinha providenciado tudo. Ele sempre vai na nossa frente. Lembram quando lá em Mateus 28, quando as duas Marias estão lá no túmulo, que elas têm a visão do que Jesus Cristo ressuscitou, qual é a ordem que elas recebem dele? Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá me vereis. Quer dizer, ele vai na frente. Ele disse, os anjos disseram para elas, ele já ressuscitou e já foi adiante de nós para Galileia, lá o vereis. Quer dizer, ele já vai na frente, ele vê todo o caminho, ele prepara tudo, ele está sempre na frente. Sempre na frente. Por que será que nós nos preocupamos tanto com o futuro? No capítulo 45, então, meus irmãos, a palavra para nós é essa, é que Deus tem tudo preparado de antemão. No capítulo 45 do livro do profeta Isaías, ele diz, Deus diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, arrebentarei as trancas de ferro,
dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que tu saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu te darei os tesouros escondidos. Aí você pergunta, mas se Deus vai me dar os tesouros, por que eles estão escondidos? Ora, tesouros você não encontra nas prateleiras dos supermercados. Tesouros você não encontra no shopping para comprar. Tesouros, eles estão escondidos em minas escuras, em cavernas de difícil acesso. Um caçador de tesouros, ele olha e ele crê que o tesouro está ali dentro da montanha, e ele toma a sua machadinha, a sua lanterna, e ele vai cavar. Ele vai cavar, ele não vai desistir. E ele vai encontrar o tesouro. Se Deus tem tesouros para nós, eles estão escondidos aonde? Eles estão escondidos nas cavernas escuras das dificuldades que nós vamos enfrentar. Levantou-se uma doutrina paralela dentro da igreja, que só pode ter vindo lá do capeta, de que crente não passa por dificuldade. Tá bom, Jesus Cristo levou também a nossa morte. O povo não morre? Morre. Ah, crente não fica doente, expulsa doença. Não sei de onde apareceu isso. Crente não fica doente. Crente não fica desempregado. Crente não passa necessidade. O que é isso? Passa sim. Mas é no meio dessas dificuldades que existem tesouros que Deus deixou ali para nós. Nós vemos lá na primeira carta, na carta de Tiago, quando Tiago diz assim: meus irmãos, tede por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, por várias tentações. Provações. O que? Ele está dizendo, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Você persevera só durante a tribulação. Se não tem luta, se não tem tribulação, como você vai receber perseverança? Como você vai conseguir perseverança? E quando você consegue na luta, isso confirma a sua maturidade. Nós temos visto um evangelho do oba-oba, do balacobaco, do açúcar, sendo pregado. É engano, meus irmãos. Ninguém que está aqui nesse mundo vai ficar incólume ao sofrimento. Deus não tem sofrimento para nos dar, mas Ele permite o sofrimento para que lutemos com a fé nele. E essa luta fortalece os músculos da nossa fé. Porque Deus, Ele tem um caminho para todos nós. Eu te darei os tesouros escondidos nas minas escuras. As riquezas encobertas. Quantas riquezas estão diante de nós e nós precisamos que alguma coisa aconteça para descobrirmos. Vou dizer para vocês uma coisa. Eu tenho dificuldade com esse negócio de internet, de máquina, de tudo. Sempre tive. Sempre tive.
e agora a coisa vai ficando mais difícil. Meu filho botou lá em casa para mim um computador, faz muito tempo, e uma copiadora. Meu computador logo depois ele tirou porque não adiantava mesmo. E a copiadora? Eu tinha que fazer, porque eu pago muita coisa. Eu pago, tem que tirar xerox do papelzinho do pagamento para poder grampear. Eu juntava aquilo tudo e ia na copiadora, atravessava a rua, ia lá na copiadora para tirar cópia de tudo para mim. Em casa, cortava tudo direitinho, fazia. E a copiadora olhando para mim. Isso 2, 3, 4 anos. A copiadora virgem. Chegou a pandemia. E agora? Como que eu ia fazer? Tinha que tirar cópia. Meu filho, eu disse, meu filho, como é que eu faço? Ele disse, velho. Aqui, ó, ele no telefone, dizendo, pega o cabo, bota na parede, isso. Do lado esquerdo para o direito, tem 3 buraquinhos, aperta num assim, apertou, espera. Deu uma luz verde, agora uma vermelha, e a luz verde está ligada. Agora abre a tampa de cima, mamãe, bota o papel. Como? Tudo. E ele dizendo e eu copiando os passos. Para não esquecer, para tornar a fazer. Aprendi a tirar cópia. A riqueza estava lá, mas estava encoberta. Eu não fazia uso. Deus já tinha dado, mas eu não tinha possuído. Sabe o que é isso? Você tem, mas você não usufrui? Ou por preguiça? Ou por ignorância? Ou por um tanto de coisa que eu não vou dizer que fica feio para mim? Mas isso é riqueza encoberta. Veja na sua vida quantas coisas tem, que você não usa, com certeza são coisas que lhe enriquecem. Há quanto tempo sua Bíblia está fechada? Quantos livros da Bíblia você já leu esse ano? Riqueza encoberta. Sua Bíblia anda de carro para a igreja, volta para casa e vai, e às vezes você não pega. Riqueza encoberta. Nós precisamos olhar para as coisas do modo que Deus quer que olhemos. Eu sei da história de um homem que foi pescar. Ele tinha do lado dele uma cestinha para botar o peixe. Ele tinha, logicamente, o molinete dele lá com anzol, a caixinha de isca e uma régua. A régua dele era de 15 centímetros. Ele jogava lá o anzol. O peixe que ele pegava, ele media na régua. Era mais ou menos esse tamanho. Media na régua. Se o peixe fosse maior, ele devolvia para o mar. Se fosse do mesmo tamanho da régua ou menor, ele botava na cestinha dele. E assim ele estava ali pescando. Um homem que ia passando, ficou olhando para aquele pescador esquisito. Chegou uma hora que ele não aguentou, foi lá perguntar, devia ser crente. Que crente é que faz essas coisas? Por gentileza, o senhor me diz por que é que o senhor mede todos os peixes que o senhor pesca e os maiores o senhor devolve para o mar? E ele, com aquela expressão de sabedoria que normalmente todo pescador tem, ele virou para o homem e disse, é que a minha frigideira
só tem 15 centímetros de diâmetro. O peixe não podia ser maior do que o diâmetro da frigideira dele. Quantos de nós, a nossa frigideira é tão limitada, que a gente só olha para as coisas que cabem na nossa frigideira, do tamanho da nossa frigideira. A sua frigideira está limitando as suas aquisições. Está limitando. Deus diz que é para olhar para os campos. Olha para os campos. Olha grande. Olha aberto. Deus não nos chamou para coisa pequena. Olha com espaço. E deseje coisas grandes. Queira coisas grandes. Porque Deus não é Deus de coisas pequenas. Ele tem um plano para você. E plano de Deus não é plano pequeno. Olha as coisas que Deus criou. Você já viu o exagero dele? Quantas cores, quantas nuances, quantos frutos, quantos sabores, quantos animais, quantas plantas. Tudo de Deus é tão amplo e é tão grande. E quando Ele criou você, quando Ele planejou você, Ele tem um plano tremendo através de você. O plano que Deus tem para você não é menor do que o plano que Ele tinha para Moisés. Mas só precisou um Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. O plano que Deus tem para você não é um plano menor do que Ele tinha para Davi. Por quê? Porque Deus não faz acepção. Ele tem planos tremendos. Você limitou por causa da sua frigideira. A sua frigideira só cabe um pouquinho. As pessoas ficam encantadas comigo. Mas a senhora viajou sozinha? Eu disse, não, o avião estava cheio de gente. Mas, irmã, a senhora não tira férias de quê? Férias de quê? Mas a senhora não se cansa de quê? Eu só faço o que eu gosto. E eu gosto de pregar a palavra de Deus. Então eu faço isso. Em outras palavras, a senhora está velha. Como é? A senhora não precisa descansar. O que mais as pessoas me perguntam, a senhora não quer descansar um pouquinho? Eu disse, quem lhe disse que eu estou cansada? O povo tem uma mania. A gente chega na casa das pessoas e diz assim, a senhora quer tomar um banho? Eu estou com mau cheiro. Nós precisamos saber o que queremos. Jesus Cristo disse, temos que andar enquanto é dia, porque chegará a noite quando não se poderá andar. O meu dia está declinando, eu tenho que andar rápido, porque senão eu perco meu tempo. Eu não quero perder tempo, porque eu sei que Deus tem plano para mim que ainda não esgotou. Então eu quero cumprir tudo. Cuidado. Se você não está relegando ou atrasando o plano de Deus na sua vida. Porque Deus tem um plano tremendo para você. Irmã, é ruim, hein? Quando que Deus está... Porque você pensa que no reino de Deus, para ser útil, tem que ser um grande pregador. O corpo de Cristo, por acaso, só tem boca? Todo mundo que vai servir a Deus se queixa. Moisés disse logo, não sei falar. Sou pesado de língua. Jeremias disse, não passo de uma criança. Porque nós sempre, Deus chega com a visão tremenda dele, a gente limita para o pouquinho. Nós precisamos aprender
precisamos aprender que Deus tem muito mais. Ele diz: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Eu vou guiar. Você não conhece, mas você vai, porque quem vai guiar sou eu. É isso que ele está dizendo. Você não precisa saber nada. Você só precisa ir. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-eis andar por veredas desconhecidas. Você não conhece o caminho, mas você vai andar porque eu vou fazer você andar. É isso. Eu estou aqui. Se você perguntar de que lado fica a casa onde eu estou hospedado, eu não sei. Como é que eu vou chegar lá? É Deus que sabe. Porque foi Ele que me trouxe. Eu não conheço nada. O pessoal diz: irmã, a senhora conhece muitos países. Eu conheço muitos aeroportos, muitas igrejas e muitos hotéis e casa dos irmãos. Mas eu não conheço as cidades. O caminho que eu passo, às vezes eu penso: já passei aqui. O objetivo da viagem não é turística, é missionária. Então nós precisamos saber que Deus vai guiando, Ele vai trazendo pessoas, Ele vai criando situações, porque Ele tem um plano naquilo. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Quantas vezes, quando a dificuldade passou, a gente pergunta assim: ué, e como é que eu dei conta? Como eu dei conta? Vocês querem que eu diga para vocês um dos momentos que todo mundo reclamou tanto, e eu agradeço a Deus por ele, foi a pandemia. A pandemia foi uma bênção. Aquela época de quarentena, meus irmãos, eu não tinha nada nas redes sociais. De uma hora para outra, quando eu me vi presa dentro de casa, sem poder sair. Cheguei no Rio segunda-feira. Eu tinha segunda, tarde e terça para fazer todas as compras do projeto, para pagar a conta, fazer tudo, que quarta-feira, às 3 horas da tarde, eu devia estar no aeroporto internacional para ir para Londres, para começar a pegar lá quinta-feira. Terça-feira os voos foram todos suspensos. Eu fiquei em casa. E agora? Tendo que pagar 6 funcionários, encargos sociais. Como que eu ia fechar a casa de Maria e Marta? Onde as crianças iam comer porque as escolas fecharam? Como que eu ia mandar 6 funcionários embora naquela hora? Tirar deles a comida, o pão? Na minha cabeça deu um nó. Eu gritava em casa, eu gritava de dor. Senhor, se o Senhor não vier agora me dizer, eu vou morrer. Eu me lembrei que em fevereiro eu estava na Flórida e o pastor Maurício, da igreja Strong Tower de Tampa, me chamou e disse assim: ei, vem cá. Eu disse: que foi, pastor? Sabe aqueles seminários todos que você está aqui? Aquilo dá um ibope terrível. E a igreja está ganhando dinheiro com isso. Eu disse: fiquei feliz. Ele disse: tem aqui $2.000 para você. Eu disse: desse negócio? Eu gostei. Quem não gosta? Não esperava por aquilo. Naquela hora da minha agonia, veio no meu coração. E eu sei que é a direção de Deus. Liguei para o pastor Maurício. Pastor Maurício, eu estou nessa situação. Lembra que o senhor me disse que pregar e botar no YouTube dá dinheiro? Pastor, a primeira coisa que eu não quero parar de pregar. Para eu parar de pregar, eu prefiro morrer. Se eu não pregar, eu morro. Eu posso fazer umas pregaçõezinhas de 5 minutos cada uma, 10 minutos, ele diz: faça de 5, de 10, de 15, o que você quiser, divida, eu mande para cá, para a igreja, que a gente vai botar tudo, e você vai estar trabalhando. Aí eu liguei para o meu filho e disse para ele: me ensina aqui como é que grava.
Aí, telefone daqui, celular daqui, bota assim. Comecei a fazer pregação. Fiz 80 de 10 minutos num dia. Depois começou a vir convite para fazer live. Eu não sabia nem que tinha isso. Aí, eu não sabia como fazer. Se vocês olharem minhas lives na internet, é assim, como é? Caiu, não sei onde vai, para onde é que eu vou? É tudo desse jeito. Porque tinha uma pessoa lá em Portugal me dizendo, bota o dedo aqui, bota o dedo ali, vira assim, tem uma setinha. Aí eu peguei e chamei uma amiga minha, que também não podia ir trabalhar, que ela tinha 62 anos, para ir lá para casa, para me ensinar. 8 dias depois ela morreu e me deixou com Covid. Você vê. Meus filhos descobriram que eu tinha um Instagram, eu não sabia. Era uma mulher, uma pastora do Rio de Janeiro, que há 2 anos tinha criado um Instagram, o meu nome. Aconselhava como se fosse Edmeia Williams. Recebia oferta como Edmeia Williams, tudo. Aí a gente teve que desfazer tudo para poder começar o meu Instagram de Edmeia Williams oficial. Meus irmãos, todo o projeto eu comecei em 1990. Eu sempre trabalhei para manter o projeto. Nunca fui numa igreja sabendo o quanto ia receber. A igreja dá a oferta que Deus coloca no coração. E o dinheiro vai para lá, porque eu tenho minha pensão que dá bem para eu viver, porque eu também nunca como em casa, não tenho despesa. A minha preocupação, o que eu vou fazer? Meus irmãos, eu nunca vi tanto dinheiro na conta do projeto, como no tempo que eu não saía para trabalhar. Eu pensei, o que é isso? Eu não estou saindo para receber oferta. O dinheiro chovia. Deixa eu ver. Eu fiquei maravilhada. Não mandei nenhum funcionário embora. Continuei pagando tudo. Passei a dar 2 cestas básicas por semana. 2. Porque uma era de leite, Nescau, pão, essas coisas. Outra era de feijão, arroz, óleo. Depois as mães ficaram desempregadas. Irmã, a senhora está dando muita comida, mas não tem bujão de gás. Teve uma semana que eu comprei 95 bujões de gás. Nem me pergunte como eu paguei. Mas paguei e o dinheiro sobrou. Está vendo? Eu conheci aquele Deus que eu pregava. Aquele Deus que é fiel, que cumpre, que quando Ele manda, Ele garante. Eu conheci durante a pandemia, é como se Deus estivesse fazendo para mim. Ei, nega, acorda. Acorda. Sou eu que estou fazendo as coisas, você está achando que é você? Sou eu. Foi quando eu acordei. Foi quando eu acordei. Que se eu mandar uma pessoa fazer um trabalho, eu sou responsável. Se Deus me mandou fazer, Ele é o responsável. Vou dizer para vocês, irmãos, a gente vai fazendo as coisas com Deus, mas Deus vai na frente. Ele está sempre na frente. Ele guia, Ele sabe a hora de fazer todas as coisas. Porém, Deus trabalha com plenitude de tempo. O tempo dele atuar é dele. Você diz, por que Deus não fez antes? Não é da sua conta nem da minha. O tempo dele é aquele. Você vai orar, você vai pedir, você vai chorar, vá orando. Deus vai mostrar. Nunca faça planos e peça para Deus abençoar. Peça a Deus para abrir seus olhos, para que você possa ver qual o plano que Ele tem para você, porque o plano dele já inclui bênçãos, mas é bênção dentro daquilo que Ele projetou para você. Nós, quantas vezes esquecemos
que quem nos formou no ventre da nossa mãe foi Deus. Seu pai não sabe fazer nem esse microfone, meu irmão. Como é que ele ia fazer você? Sua mãe não sabe como fazer esse papelão. Como é que ia fazer você? Quando sua mãe descobriu, você já estava lá. Ela sabia tanto que ela não sabia que você já estava formada. Quem fez? Deus. Aí você diz, ai meu filho, que eu fiz, fez coisa nenhuma. Agora tem uma coisa, daquele filho que vai nascer, você não sabe nem se é macho ou se é fêmea. Quando descobre, você não sabe quais são as tendências, quais são as inclinações daquela criança. Você não sabe que planos Deus tem para ele. Você não sabe o temperamento, o QI, nada. Mas Deus sabe. O seu papel como pai e como mãe é ensinar o seu filho a andar, olhando para frente e para cima, sabendo que Deus tem um caminho para ele. E nesse caminho, Deus quer que ele ande para cumprir a plenitude do que Deus tem para a vida dele. Meus irmãos, quando Deus diz, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, Ele está dizendo que na direção dele até cego anda. Porque se Ele está guiando, você não precisa mais de nada. Quantas vezes nós temos esquecido que Deus manifestou os seus caminhos. Ele promete, Ele vai cumprir. Quando você pensa que Deus já esqueceu, Ele diz simplesmente, não chegou o tempo. É bonito ver, quando Deus tira Abraão de Ur, e Ele diz que ele chega nos carvalhais de Manre. Deus diz, Abraão, à tua descendência eu dei esta terra. Anda esta terra no seu comprimento, na sua largura, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, tudo que vês será teu. A tua descendência dei esta terra. Houve tanta coisa. Depois, Abraão diz para Deus, Senhor, como saberei que hei de herdá-la, toma ali os pombinhos, cabra, coisa, fez uma aliança com Abraão e diz a Abraão, sabe que a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos no país estrangeiro. Tu vais para os teus em ditosa velhice, mas eu me encarrego de tirá-los depois de 400 anos e trazê-los para possuir essa terra. Tu não vais ver, mas eu estou encarregado, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Pensa o que Deus estava fazendo, não dá para entender, não queira entender. Deus, você fica doidinho e você não entende. Deus ia dar 400 anos de tempo para os amorreus cometerem iniquidade. Deus ia dar 400 anos para os egípcios afligirem a descendência de Abraão. 400 anos para a descendência de Abraão sofrer. E Deus ia estar olhando. Na hora certa, Deus levantou Moisés, chamou Moisés e disse, Moisés, eu vi a aflição do meu povo Israel. Eu ouvi o seu clamor e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. E levou. Porque ele tinha prometido. Mas olha o tempo de Deus. Olha o tempo de Deus como é diferente do nosso. E o método dele fazer as coisas, que a gente fica meio doido.
Ele faz as coisas do jeito que Deus faz. E para nós é muito difícil. Mas uma coisa é certa. Nunca faça planos e diga para Deus: eu peço que o Senhor abençoe. Quiser, pode fazer. Não é pecado. Só é bobagem. Porque o plano de Deus que Ele já tem para você, Ele já está cheio de bênçãos. Mas para isso, é preciso que você gaste tempo com Deus. Gaste tempo, meu irmão, na presença de Deus, para perceber a direção. Para saber para onde Deus está lhe mandando. Para saber qual a inclinação para ouvir o que Deus está dizendo. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo. Elas me seguem. Será que você está buscando o seu tempo a sós com Deus? Ele tem um plano para você. E o plano dele é recheado de bênçãos. É bênção pura. Pode ser que o plano que ele tem para você seja totalmente diferente desse aí que você está buscando. Pode ser que o seu vai terminar em prejuízo. O dele é só glória. Então, procure gastar tempo na presença de Deus. Meu irmão, não faça nada sem antes chegar diante de Deus para saber o que Ele quer daquilo. Ore, pense, mas pare para ouvir. Sossegue o seu coração diante de Deus. E deixa que Ele tem sempre, a voz dele vem com uma impressão, com um pendor para determinada coisa. Aprenda a discernir. Aprenda a discernir a voz de Deus. Quando Deus tirou Abraão de Ur, ele diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual é a terra? Não sei. Deus disse que vai mostrar. Se eu dissesse para você: eu tenho $100 mil para dar a você, eu vou chamar você no seu celular, você ia desligar o celular? Não. Portanto, Abraão, quando botou o pé no deserto para caminhar, com os rebanhos dele, os servos dele, o sobrinho e a mulher, ele estava procurando ouvir a voz de Deus para dizer qual era a terra. Eu morei na terra de Abraão 3 anos e meio. Nós saíamos de lá, é Basra, extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait. Nós saíamos de lá, 1h10 estávamos em Bagdad. 1h20 de Bagdad nós estávamos no Cairo. Abraão saiu a pé, armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã. Quanto tempo você acha que ele andou? Até chegar na Palestina, meus irmãos, bota aí muitos meses. Ele precisava ouvir a voz de Deus para dizer para ele qual era a terra. Ouvir a voz de Deus para ele era uma questão de vida ou morte. Aquele homem responsável pela família, pelos rebanhos, ele tinha deixado tudo. Ele era o príncipe semita, acostumado a tudo do melhor. Imagina, Sarinha não reclamou. Mulher sempre reclama. Ele teve que desenvolver uma atenção auditiva voltada para uma voz que ia chamar. A consciência auditiva dele teve que ser desenvolvida no meio dos balidos das ovelhas, dos gritos de Ló, do barulho do vento do deserto. Ele teve que desenvolver uma consciência auditiva voltada para uma voz que ia falar com ele. Quando eles chegaram nos carvalhais de Mamre, onde habitavam os cananeus, Deus disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Está vendo? Reconheceu a voz. Esta é a terra que sob juramento eu dei a ti e a tua descendência para sempre.
ele teve que desenvolver essa consciência auditiva. Quando você começa a orar, a ler a palavra, não leia com pressa. Leia devagar, mas é tão bom ler em voz alta, porque você vê e você ouve. Vá lendo devagar. Respeite as vírgulas e os pontos. Ouça a entonação da sua voz. Vai devagar. Pare. Surgiu uma dúvida. Volte. Fazendo isso, depois de um tempo você vai começar a perceber no seu coração uma direção que não tinha antes. Continue fazendo. Vai chegar o tempo que com mais facilidade você vai caminhando e você vai percebendo a direção do Espírito Santo. Não espere que você vai ter um negócio, um surto de riso, um surto de pulos, um surto de grilo. Não. A fé não é pelo que você vê e nem pelo que você sente, é pelo que você crê. Você crê que o Espírito está aqui para lhe ensinar. Você crê que Deus está aqui, Ele quer se comunicar com você. Então, continue. Gaste tempo com essa palavra. Você não precisa gastar 1 hora por dia, 2 horas, 3. Separe 20 minutos. De qualidade. Desliga o celular. Porque o celular é um inimigo nessas horas. Separe. Sente com calma. Não tenha pressa de ler. Você vai começar a perceber. Você vai começar a perceber. E é nesse começar, você apenas entrou num rio. Você entrou. Você tem que ir para águas mais profundas, como está escrito lá em Ezequiel 47. Mas você entrou no momento necessário. Porque ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. 7 cartas Jesus Cristo escreveu, ditou lá em Apocalipse. Para todas elas, para todas as igrejas, ele terminou com a mesma admoestação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, o Espírito está dizendo, mas nós não paramos para perceber. Isso não é coisa de pentecostal, não. Isso é coisa de filho de Deus. Filhos de Deus, pare com calma, leia devagar, dê espaço, de preferência leia em voz alta, para você ouvir. Fique atento, ore, peça a Deus ali naquele momento. Você vai ter deliciosas surpresas. O único perigo que você corre é se apaixonar tanto por essa palavra que daqui a pouco você não quer fazer outra coisa. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. É Ele que faz, é Ele que vai na frente. Ele tem um plano estabelecido para você desde muito antes de você nascer. Peça a Ele que você possa ver o plano que Ele já tem para você. Para você segurar o plano que Ele tem para você. Em vez de pedir a Deus que abençoe os planos que você tem. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça prevalecer, resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Ó Senhor, Deus nosso Pai, desde toda a eternidade, Tu és Deus. Tu criaste a eternidade, Senhor. Tu criaste os céus e a terra, e todos os universos visíveis e invisíveis. É tão bom, Senhor,
tão confortante sabermos que cada um de nós aqui faz parte do teu plano. Que tu tens um presente e um futuro para nós. Ensina-nos a perceber o caminho a que nos chamaste. Revela no nosso coração, ó Pai, aquilo que tu tens para nós. E faz com que nós possamos obedecer, que nós possamos nos achegar a ti, para começar a perceber o som da tua voz no nosso coração. Dá que nós possamos andar seguros de que estamos nas tuas mãos. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, onde quer que eles estejam. Cerca-os com teu fogo santo, para que eles não venham botar o pé em alguma armadilha do mar. Batiza a nossa casa de uma unção completa, profunda, inteira de alegria. E faz resplandecer sobre nós o teu rosto. Dá-nos a tua paz. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.